Hello everybody, I'm teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de reading poetry. O que é isso, professora? Nós vamos falar de leitura e leitura de um gênero muito específico, que é a leitura de poesias. Tá? Para começar, só um esclarecimento para vocês. Essa palavra poetry, em inglês, ela tanto pode se referir ao estilo, né, que é a poesia, um texto subjetivo, como ela também pode se referir à poesia como gênero literário, como forma e estrutura de escrita. Então, vocês às vezes vão encontrar no inglês a palavra poetry fazendo uma abrangência e cobrindo, por exemplo, poesia, letras de música, poemas, tudo dentro de uma mesma classificação, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, leitura de poesias ou leitura de textos subjetivos, considerando que esses textos são elementos frequentes nas provas de língua inglesa, como o Enem e o vestibular. Nosso roteiro, então, vai seguir, primeiro, uma introdução, Introduction to Poetry, vamos ver um pouco a apresentação desse assunto. Types of Poetry, tipos de poesia que nós podemos encontrar. Features of Poetry, que são as características da poesia. Figurative Language, que é a linguagem ou as figuras de linguagem ou a linguagem figurativa, falando do sentido conotativo ou sentido figurado. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como esse conteúdo já foi apresentado no Enem, com questões e sem questões, para mostrar esse gênero sendo frequente na prova. Então, começando com a nossa introdução, né, fazendo a nossa apresentação do assunto. Poetry is a collection of words that express an emotion or idea. Então, a nossa definição inicial, poesia é uma coleção de palavras que expressa emoção ou ideia. A poesia tem como característica subjetividade. Então, são textos que trabalham muito com essa noção da emoção do sujeito, ou na emoção do autor, ou mesmo do público. Tá? Elas têm como objetivo demonstrar, e tem como intuito, como propósito, demonstrar ou despertar sentimentos nas pessoas. Tá bom? Então, aqui eu tenho, é um tipo de literatura que evoca, que demanda, que pede uma concentração ou uma consciência imaginativa, para que quando você lê aquele texto, você possa se envolver com ele, você possa demonstrar emoções a partir daquele tipo de leitura. Você lê um poema, você ouve uma música, lê uma poesia e isso desperta sentimentos e demonstra. A sua capacidade de demonstrar esses sentimentos está relacionado com a sua capacidade de vivenciar, de experimentar essas impressões ou esses sentimentos, tá bom? Ele também demonstra uma resposta emocional através de um idioma, né? No caso, nós estamos falando do inglês, mas nós temos também essa mesma demonstração e essa mesma sensibilização nas línguas portuguesa e outros idiomas. Aqui você tem também, sobre a definição, que a poesia tem algumas características específicas, sentido, som e ritmo. Tá? Então, o sentido ou os significados da poesia, muitas vezes, que são utilizados, muitas vezes, eles representam um sentido conotativo ou sentido figurado, que não é aquele sentido real e objetivo das palavras. Som e ritmo é porque muitas vezes as poesias utilizam uma musicalidade a partir das rimas, por exemplo. Tá bom? Então, nós já vamos ver alguns exemplos. A poesia tanto pode ser escrita como poemas individuais, e aí nós vamos ter algumas formas específicas e algumas características, como elas também podem seguir padrões livres. Então, aqui você tem exemplos. A poesia dramática, que muitas vezes está relacionada aos textos do teatro, textos que eram encenados nos períodos clássicos, como, por exemplo, as produções gregas e romanas, ou mesmo as inglesas, com o teatro dramático que se consolidou no período de Elizabeth, nas obras de Shakespeare, por exemplo. Os hinos ou mesmo as letras de música, tá? São textos que têm como característica a poesia. Os poemas são tentativas literais de compartilhar experiências e sentimentos pessoais. Tá? O poema e esses textos subjetivos têm como essência o sentimento.
O propósito da poesia é expressar ideias, sentimentos e emoções. A poesia, ela tem como características, a criatividade, a emoção, uma qualidade artística. Não é qualquer pessoa que escreve poema ou poesia. Tem que ter uma sensibilidade não só para escrever, mas também para tocar o outro, para que aquela produção ela chegue e alcance um receptor ou leitor no caso. Tem que ter uma lógica, porque ela tem que estabelecer alguma noção de sentido, e a habilidade linguística, que é justamente você usar as estruturas do idioma para poder transmitir essa mensagem. Em termos de gênero, poema e poesia têm algumas diferenças. O poema, por exemplo, é um gênero que pode ser escrito em prosa e em verso. Então, tanto pode ser um texto corrido como dividido em versos. A poesia é especificamente em verso. O poema, ele apresenta sentimentos e as ideias do sujeito. A poesia também faz isso. E o poema ele inclui recursos de som, que são demarcados a partir da tonicidade das palavras. Então, considerando as sílabas tônicas, você vai demonstrando algumas pontuações de sonoridade. Já no caso da poesia, é comum você observar uma repetição de sons e as rimas bem presentes, e tem diferentes tipos de rima. E ele tem como, a poesia tem como objetivo trazer ou demonstrar as emoções, assim como os poemas. Aqui eu vou falar para vocês alguns tipos de poesia, tá bom? Então, por exemplo, o verso livre, que é um tipo muito comum, é aquele que não precisa ou que não utiliza das rimas. E o verso livre, essa expressão free verse, que vem do inglês e tem o verso livre, ela tem como origem o francês, que usava o termo verse libre, tá? Fazendo referência a esse formato, que era um verso livre. E aí não tem padrões de métrica, tá? Ou padrões métricos em termos de marcação de tonicidade em cada uma das sílabas. Também não tem rima, né? E nem um padrão musical. Tá? Essa rima, esse ritmo, ele é oferecido naturalmente a partir do discurso da pessoa. Então, a forma que a pessoa representa, que a pessoa faz a declamação desse poema, é que vai demonstrar qual é o ritmo que ele possui. Tá? O haiku é um tipo de poema que tem como origem a poesia japonesa. Tá? Por isso que o próprio nome se mantém na língua original. Ele é um poema de 3 linhas, 3 versos, e esse formato, ele segue como padrão uma construção silábica, sempre formado por 5 sílabas na primeira linha, 7 sílabas na segunda e 5 sílabas na terceira. Então, o haiku ele tem um padrão específico contando as sílabas, tá bom? Então, são poemas bem curtinhos. Já o soneto tem uma estrutura de 14 versos, é um poema que tem 14 linhas, e ele segue, sim, uma estrutura de rima específica e de ritmo também definido. As duas formas mais comuns de soneto são o soneto italiano e o soneto inglês. William Shakespeare, que eu citei anteriormente para falar do teatro, ele também contribuiu bastante para essa construção dos sonetos. Ele produziu mais de 130 sonetos, e isso ajudou na construção e na fundamentação da literatura poética da língua inglesa. Bom, outros exemplos de poema é o poema narrativo, que é uma das estruturas mais antigas que tem como objetivo contar uma história em um formato poético. E aí o poema, assim como outros elementos narrativos, ele conta ou ele faz um relato de um evento, de uma situação. Tá? Esses poemas eles seguem uma sequência, que pode ser cronológica ou não, de eventos. O poema narrativo tanto pode ser longo, como, por exemplo, poemas como Ilíada, Odisseia, que são mais conhecidos para nós na língua portuguesa, ou você pode ter poemas narrativos menores, tá bom? Que são mais curtos. Alguns fazem uso da rima, outros não existe uma obrigatoriedade. E alguns exemplos de poemas narrativos são os contos, as baladas ou mesmo as epopeias, né, os textos épicos.
Algumas características da poesia, como eu já ressaltei bastante, a poesia ela segue alguns padrões, tá? E como é um texto subjetivo, uma das características que nós vamos possuir é uma linguagem subjetiva. O que é a linguagem subjetiva? Aquela linguagem que foca muito no eu lírico, na própria pessoa que fez aquela produção. Description of feelings and emotions, então é uma descrição de sentimentos e emoções. Existe aqui o uso do eu lírico, como eu mencionei, relacionado à linguagem subjetiva. Tem uma presença muito grande de figures of speech. O que são figures of speech, professora? São as figuras de discurso ou as figuras de linguagem que nós conhecemos em língua portuguesa. O inglês também tem essas características. Tá? Existe a rima ocasional, né? A poesia usa rima e o poema nem sempre, e uma cadência. A cadência é justamente esse fluxo que as palavras vão seguir para dar um ritmo na hora de você produzir esse texto ou de você declamar. As poesias, os textos subjetivos, como eles têm origens muito antigas, eram textos inicialmente produzidos para a oralidade. Então, eram textos que eram declamados, que eram apresentados oralmente. E por isso a importância de você ter essa demarcação da sonoridade, do som, do ritmo ou mesmo das rimas. Tá? Então, falando dessas duas características, a rima é quando você combina o som, matching sounds, então é a combinação de sons que são parecidos, como, por exemplo, say, pay, spray, day, may. Então, são palavras que terminam com uma identificação, tem uma terminação idêntica e tem o som idêntico, portanto. Ou eu posso ter blue, true, zoo, do, to. Percebam que nesse exemplo, todos eu tenho o mesmo som, o som de U, só que a forma que eu escrevo é diferente. Então, as rimas você pode ter a terminação das palavras iguais, ou você pode ter a terminação na grafia diferente, mas o som vai ser semelhante. E aí você vai ter essa rima marcada. Tá? E o ritmo está relacionado ao arranjo das palavras, de uma forma em que, quando você faz a leitura, você percebe um padrão. Né, um padrão na batida. É como se você produzisse um texto em que todas as sílabas tônicas, toda a ênfase na hora de você falar caíssem na mesma sílaba. E aí, com isso, você tem um ritmo na hora de você fazer a declamação ou representar o texto. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um poema, esse poema também virou cantiga. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Então, percebam que em português seria mais ou menos brilha, brilha, estrelinha, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A gente tem as cantigas também em português. Então, qual é a demarcação da rima nesse poema? Star rima com are, apesar de serem escritas diferentes, percebem? Só que eu consigo ter o mesmo som, estrela e o verbo ser ou estar. Mesma coisa se aplica com a palavra high e a palavra sky. Tá? E aí vem a outra curiosidade. Quando você vai traduzir um poema, você vai perder nesses elementos estilísticos. Quando você faz a tradução, você perde no significado, na representação da rima ou do próprio ritmo, tá bom? Outras características da poesia são a aliteração e a repetição. A aliteração é quando você tem a repetição da inicial da palavra. E aí você cria, no ouvido de quem está ouvindo aquela representação, uma repetição do mesmo som. Tá? Então, por exemplo, The Beautiful Black Bunny Breaking Betsy's Basket. Todas as palavras começam com B. Isso é um exemplo de aliteração. Tá? Qual que é a tradução? The Beautiful Black Bunny é o coelho preto bonito quebrando a cesta da Betsy, ou quebrou, que quebra a cesta da Betsy. A repetição, como o próprio nome diz, é você repetir uma mesma palavra ou uma mesma locução frasal através de um poema.
Which, where do you fly? Under the clouds and over the sky. Então, tem a rima e tem uma repetição da palavra. Which, bruxa, bruxa. Tá? Então, é a repetição de um termo justamente para você dar ênfase ou para focar e dar uma importância maior a um determinado vocábulo que para aquela construção tem uma necessidade. E sobre as figuras de linguagem, a gente destaca o seguinte: as figuras de linguagem é quando você usa palavras fora do sentido literal ou o sentido que normalmente elas teriam. E aí você tem como objetivo adicionar àquele termo que você utiliza uma beleza ou mesmo uma ênfase, né? Uma força maior para que aquele seu discurso tenha um impacto diferente do que aquela palavra isoladamente teria. Tá bom? Então, as figuras de linguagem são frequentemente chamadas de sentido figurativo ou sentido conotativo. Sempre que você ouvir isso, é falando da palavra representando um sentido que normalmente ela não teria. E ele é caracterizado pelo uso de figuras de discurso ou figuras de linguagem. Esse sentido conotativo ou sentido figurado é utilizado nessa construção. As figuras de linguagem, elas podem ser uma palavra que está desempenhando um papel diferente do que ela normalmente teria, ou pode ser uma locução, uma combinação de palavras. E, nesse caso, ela possui um significado, elas devem ser analisadas com um sentido diferente ou separado do sentido literal. Ela expressa as palavras, quando elas são utilizadas nesse contexto, elas vão expressar um sentido diferente daquele sentido comum. Ordinary não é ordinário, indica algo que é comum, tá? Que faz parte do dia a dia, por exemplo. Para destacar algumas das figuras de linguagem mais utilizadas nos textos de poesia ou mesmo nos textos subjetivos, nós temos a símile, a metáfora, a onomatopeia, a personificação e hipérbole. Hipérbole é o exagero, a personificação é quando você atribui características de uma pessoa para algo ou alguém que não é humano. A onomatopeia é a representação de sons, né? Então, quando você faz, por exemplo, o barulho de um trem, de um apito, isso é uma representação de onomatopeia. Metáfora é quando você faz uma comparação ou uma analogia em sentido metafórico. Então, por exemplo, você não usa o sentido real. E a símile também é uma comparação ou uma relação entre dois objetos, mas aí você tem uma característica específica, tá? Você tem uma comparação mais evidente. No Enem, os poemas, as músicas, as canções são muito frequentes. Aqui tem o exemplo de um fragmento que já foi citado no Enem, é um poema de Robert Frost, The Road Not Taken, A Estrada Não Tomada. Teve também um poema que tem como título I Too, que é do Langston Hughes, que fala sobre a questão dos negros na América, então é um poema que fala sobre essa questão. Teve também um poema da Das Kamala, que é uma escritora indiana, falando sobre as diferenças da escrita dela, que apesar de ser uma indiana e ter também o inglês como língua fluente, ela não escreve na sua língua materna, que seria, por exemplo, o hindu. Ela escreve em inglês e ela é criticada por alguns pares em termos disso, tá? Que o inglês não é a língua materna. Também já foi citado um fragmento de uma música da Madonna, que aí entra também com essa observação e essa apresentação de linguagem subjetiva, in this life, nesta vida. E perceba que na música da Madonna a gente tem um tipo de rima, ó. A palavra mine rima com time, tá? Então é uma representação. Warning, dawning, cry, goodbye. Então, na música, como tem uma necessidade de você encaixar a letra em uma melodia, muitas vezes é observado a questão da rima e, com certeza, a questão do ritmo. Senão, se não tiver um ritmo, você não encaixa as duas coisas. E aqui tem um poema com uma questão para que vocês possam observar. É um poema que fala sobre... Vou ler o enunciado primeiro. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social.
esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a. Então, por que eu resolvi começar pelo enunciado? Porque é uma estratégia importante para você, quando for analisar uma questão, sempre ler primeiro o que ela quer saber, porque isso já vai te dar algumas pistas da interpretação. Então, com base no enunciado, eu sei que esse poema é uma referência a uma tradição indígena, da tradição oral da cultura indígena norte-americana. E aí o poema diz: My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life give beauty, to my body give strength, to my corn give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, and to my elders give wisdom. Então perceba que tem uma repetição da palavra give, que é a palavra dar ou doar, e tem a questão da relação da família, irmão, mãe, pai, irmã, com os elementos da natureza. Estrela, terra, sol, lua. Então, aí a gente observa isso. E a resposta, a importância dos elementos da natureza. Nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Nós tratamos de poesia. Até a próxima e bye, bye.